Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Fala conosco neste momento, fala conosco nesta noite. Que a tua misericórdia nos alcance mais um dia, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Paz, pastora Rose. Deus abençoe tua vida, mulher, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Obrigada, Senhor, porque até aqui fostes conosco. Vem sobre nós mais um dia, Senhor. Que o Senhor traga este meu amigo, esta minha amiga, que tem fome, que tem sede de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Paizinho. Fala conosco neste lugar, Senhor. Te adoraremos. Tu és digno de ser adorado. Você que está entrando, seja bem-vindo. A paz, Emília, minha linda. Saudade de você. Glória a Deus. A paz, Pati. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Vamos declarar que o nosso Deus é Deus de milagres. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Clélia, saudade de você, da sua mãe, das suas irmãs. Que Deus abençoe vocês. Adore ao Senhor. Te adorarei, te adorarei. Ele está neste lugar, Ele está no nosso meio. Ele já está aqui. A mesa já está posta. Oh, aleluia. O Senhor já preparou a mesa, Ele já preparou o banquete. E nós vamos nos alimentar dele nesta noite, em nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Ele está mesmo mudando histórias, mudando nossas vidas, trazendo cura, fazendo milagre. Ele pode, Ele pode. Adore o Senhor aí no teu lugar, onde você estiver. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, olha o que Ele faz. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele é a resposta. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Ele é a cura. Ele é aquilo que você e eu precisamos. Ele é aquilo que o mundo precisa. Ele é a resposta. Oh, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é quem nós precisamos. Oh, aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tu és, Senhor, o caminho no meio do deserto. Tu és a luz na escuridão. Tu és a resposta. Tu és o que nós precisamos. Vem sobre nós nesta noite, Espírito Santo de Deus. Nós te convidamos, não apenas convidamos, nós te convocamos a vir sobre nós nesta noite. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver no nosso meio, de nada vale nós aqui estarmos, Senhor. Seja bem-vindo. Começa a abençoar, Deus querido, começa a abençoar cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada um de nós que aqui está presente, os nossos, por quem nós temos orado, por quem nós temos clamado. Vem sobre nós, Senhor.
Vem sobre nós, Senhor, te adoramos, te exaltamos. Tu és a luz no meio dessa escuridão. Tu és a luz no meio dessa escuridão. Oh, aleluias. Ah, pastora Tânia, glória a Deus. Conseguiu entrar, tá evoluindo. Oh, glória. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor seja com todos. Uma boa noite para você que já está aí. O Senhor, Ele vai falar conosco nesta noite, eu creio, assim como Ele tem falado conosco, porque aqui nós temos há alguns dias já realizado algumas lives, e eu não sei você, mas o Senhor tem falado muito comigo, tem sido muito edificante para a minha vida, o Senhor tem me alimentado também através da palavra. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará por nós. A palavra do Senhor diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Não podemos deixar as dificuldades que o país, que o mundo está enfrentando, tirarem o sorriso dos nossos lábios, tirar a alegria do Senhor dos nossos corações. Até porque a palavra do Senhor diz que a alegria dele é a nossa força, amém? Então nós precisamos nos alegrar no Senhor, nos regozijar no Senhor, para continuar sendo fortalecidos nesses dias tão difíceis, nesses dias maus. Então, em nome de Jesus, não permita que a lágrima nos teus olhos de tristeza seja maior do que o sorriso nos teus lábios de alegria, porque você tem um Deus que está no controle de todas as coisas e que pode todas as coisas, amém? Eu vou convidar a minha filha primogênita, a bênção do Senhor Jesus, a Júlia, para orar, para nós iniciarmos, mas ela disse que está com vergonha e que não quer aparecer, mas ela vai orar por nós aqui nesta noite. Então, onde você estiver, já fecha os teus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui e pedir para Ele falar conosco nesta noite, amém? Pai querido, Pai amado, Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor colocou em nossas vidas. Deus abençoe, Senhor, cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que ainda vai entrar. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a vida da minha mãe que vai entregar a palavra para eles, Pai. Venha, Senhor, falar conosco. Nós abrimos nossos corações para ouvirmos a Tua voz, Pai. Venha, Todo-Poderoso. Amém. Aleluias. Fala conosco, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos falar, vamos ouvir, aliás, a palavra do Senhor. E eu quero que você abra comigo no Salmo de número 121, amém? Salmo de número 121, um salmo muito conhecido, mas o Senhor, Ele bradou no meu coração ontem, enquanto eu estava jantando aqui. Eu estava jantando e o Espírito Santo do Senhor, o Senhor trouxe a palavra ao meu coração e falou fortemente comigo. E falou fortemente comigo através dessa palavra enquanto eu jantava, depois de ter me entristecido. Eu estava acompanhando um vídeo que um amigo no Facebook compartilhou e aquilo me deixou arrasada, me deixou muito triste. E ali eu chorei bastante, meu coração doeu, como ser humano, como brasileira, como cristã. Eu vi o vídeo do Fred, onde ali um dos diretores, né, da CVC chamou os seus empregados, se eu não me engano, lá em Porto de Galinhas. Muitas pessoas. E ali ele fez o pronunciamento acerca da demissão de praticamente 100% do quadro de funcionários. E ele falava assim: nós estamos tomando essa decisão hoje, primeiro porque o nosso setor foi o mais atingido no meio dessa calamidade, no meio dessa pandemia, e nós preferimos demitir vocês agora, enquanto nós temos condições de cumprir com as nossas obrigações rescisórias, para vocês terem o direito de receber a rescisão, de conseguir sacar o fundo de garantia e de receber o seguro-desemprego. Porque não adianta nada a gente tentar manter vocês por 3 meses e por 3 meses vocês receberem salário ou meio salário e depois disso todo mundo ter que ser mandado embora, porque a tendência é que demore a se recuperar este setor, ainda que aparentemente os demais comecem a entrar na normalidade. E aí a gente não vai ter condição de cumprir com as nossas obrigações, nem sequer rescisórias. E aquilo me entristeceu de tal forma, porque eu vi ali homens e mulheres, famílias,
Eu fiquei muito triste, E ali eu comecei a chorar, e só de lembrar, de ver aquele vídeo, meu coração dói mais uma vez. E ali eu tava jantando, cabisbaixa, literalmente cabisbaixa, com o olho ainda cheio de água, e a Júlia que tá aqui comigo é minha testemunha, até me emociono, porque eu fiquei muito triste. E ali eu comecei a clamar misericórdia do Senhor, não por aquelas vidas apenas, mas eu senti a dor de Cristo, porque o Senhor se entristece com tamanha situação também. Por mais que seja o Senhor na permissão deste negócio, desta situação, isso tem um propósito, não é em vão. E eu tenho falado, inclusive com a pastora Tânia, minha mãe que está aí acompanhando a live conosco, eu falei para ela esses dias: mãe, que não seja em vão. Que tudo isso que está acontecendo por permissão do próprio Deus, mas para trazer um ensinamento a cada um de nós, não só brasileiros, mas homem, mulher, humanidade, que nós venhamos compreender. E se você não está entendendo o que está acontecendo, pergunta para o Senhor, pergunta para Deus: Senhor, qual que é o propósito nesta situação? Porque eu vou falar uma coisa para você, isso não é coisa do inimigo, isso não é coisa do diabo, é permissão do Senhor. Assim como foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, assim como foi Deus que mandou as pragas do Egito para resolver algo, para ordenar algo que estava fora do lugar, neste momento é o próprio Deus que tem permitido tamanha situação para resolver algo que está fora do lugar. E o que está fora do lugar é o homem e a mulher que, ao invés de se posicionar como servo, como adorador, como pessoas corretas que buscam, têm se deixado corromper do lado de dentro da igreja, do lado de fora. Então o mundo está vivendo uma calamidade, está no meio de um caos já muito antes de pandemia de coronavírus. E o Senhor, justamente para não permitir que o mundo se destrua antes do tempo de Jesus voltar, Ele tem permitido algumas coisas para despertar. E eu falava para a pastora Tânia que não seja em vão, que o propósito do Senhor venha se cumprir e que você e eu, que temos buscado, venhamos entender, para que possamos nós clamar e interceder em prol daqueles que estão com os olhos fechados e não estão conseguindo enxergar. Que em nome de Jesus a nossa visão seja aberta, que a nossa mente seja aberta, que o nosso entendimento seja aberto, para que a gente possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, porque Ele está no controle, amém? E ali, enquanto eu jantava, cabisbaixa, entristecida, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração que eu quero compartilhar nesta noite com você. Salmo de número 121. Eu quero que você veja comigo o que está escrito a partir do verso de número 1. Salmo 121, verso de número 1 em diante, diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Amém? Veja comigo mais uma vez o verso de número 1 e o verso de número 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então veja só, o Salmo de número 121 faz parte de uma referência de salmos que são chamados, como diz aqui no título, né, o Cântico de Romagem. É uma sequência de salmos diferenciados que são chamados de cânticos de romagem ou dos degraus, que vai do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134. Então essa sequência de uma média de 15 salmos, de 15 salmos, que são chamados, considerados cânticos de romagem, ou salmos considerados como de degraus, nós entendemos, mediante a teologia e a palavra, que esses salmos, eles foram compostos, eles foram cantados, eles foram escritos durante um processo onde o povo de Israel estava
a caminho do lugar onde eles iriam adorar ao Senhor. Então veja só, no decorrer do caminho, durante o caminho, o povo começou a clamar e a fazer as suas orações, e o salmista ali foi compondo esses salmos enquanto eles estavam caminhando para adorar ao Senhor, e alguns defendem que inclusive era logo após eles terem saído do exílio. Então entenda o seguinte: enquanto o povo estava caminhando, preste atenção, o povo estava caminhando, o povo não estava parado, estagnado. O povo estava caminhando com um propósito específico, que era adorar ao Senhor, amém? Havia um propósito no coração daqueles homens que estavam ali naquele momento de peregrinação, que era adorar a Deus. E enquanto eles estavam a caminho do lugar da adoração, muitas dificuldades, muitas adversidades eles enfrentavam. E isso nós podemos enxergar porque aqui no Salmo de número 120, a partir do verso de número 1, o salmista já começa dizendo assim, ó: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então o Salmo de número 120, que inicia essa sequência de salmos conhecidos como cânticos de romagem, ele já começa declarando que ele está angustiado. Então veja o seguinte, entenda o seguinte: enquanto o povo tem o propósito de adorar ao Senhor e está a caminho da adoração para encontrar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, o povo sofre angústia, são perseguidos. O salmista no Salmo de número 120, ele continua dizendo aqui: Senhor, no verso 2, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado a língua enganadora? E aí ele continua declarando, ele continua falando. E aí ele fala aqui no verso 6, já há tempo demais que habito com os que me odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, teimam pela guerra. Então veja que enquanto as pessoas, ou algumas delas, estavam com o intuito de agradar ao Senhor, estavam com o intuito de adorar ao Senhor, existiam aqueles que estavam com o intuito de procurar a guerra. Existiam aqueles que estavam com o propósito de fazer aquilo que era totalmente a vontade do Senhor, como nos dias de hoje. Enquanto existem homens e mulheres que têm se esforçado para servir ao Senhor, que têm se esforçado para agradar ao Senhor, e independente de religião, vamos trazer para a realidade do dia a dia. Enquanto existem homens e mulheres que têm se esforçado para fazer aquilo que é justo, para fazer aquilo que é certo, para viver uma vida honrada, uma vida digna, existem pessoas que estão preocupadas com qualquer outra coisa, não respeitam um ao outro, querem confusão, roubam aquilo que é do próximo. Algumas pessoas aí viram que eu postei um aparelho celular novinho que eu tenho para vender. Eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei impressionada. Mas 5 minutos que eu postei, eu recebi uma média de 20 mensagens de pessoas interessadas em comprar o celular, mas era golpe. Eu fiquei indignada com a falta de respeito que as pessoas têm um para com o outro. Enquanto a gente procura se esforçar, procura andar com dignidade, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é justo, trabalhar dignamente, viver uma vida digna, honrada, independente de religião, mas procurando fazer o que é certo, existem pessoas que estão mais preocupadas em fazer aquilo que é totalmente contrário. E é neste momento, é nesta hora, que nós temos que levantar os olhos para o monte e clamar ao Senhor. E ali, o salmista no Salmo de número 121, ele continua dizendo o seguinte: Senhor, diante de toda essa adversidade, diante de toda essa luta, diante de todos esses problemas, eu elevo os meus olhos para os montes e me questiono: de onde me vem o socorro? E foi naquele momento que eu estava ali jantando triste, cabisbaixa, que o Espírito Santo falou para mim assim: não é para baixo que você tem que olhar nesta situação, é para o alto, porque não está embaixo o escape, não vem de baixo a resposta. A resposta para esta situação e para qualquer outra que você esteja enfrentando não está aí. Então levanta os olhos.
Não abaixa a cabeça, filha. Mesmo diante desta afronta, mesmo diante deste momento de angústia, mesmo diante deste momento triste de adversidade, é pro alto que você precisa olhar, porque o teu socorro, o socorro da nação, o socorro do mundo, não está em outro lugar e não vem de outro lugar senão do céu. Senão do Deus Todo-Poderoso, que tem o controle na palma das suas mãos para fazer qualquer coisa. E ali naquele momento meu coração se encheu de paz. Continuei triste pela questão humana, sim, mas o meu coração se encheu de paz, porque o Senhor naquele momento falava para mim que Ele pode reverter a situação, e eu creio nisso, e você precisa crer também. E aqui o salmista no Salmo 121, no verso 1, ele fala, eleva os olhos para os montes. Quando ele fala, eleva os olhos para os montes, no caminho que ele estava traçando, quando ele erguia os olhos, ele via os montes aonde eles estavam indo adorar o Senhor. Talvez quando você olhe para frente, você não veja montes fisicamente falando. Mas o monte aqui significa o lugar da adoração. Você tem que olhar para o lugar da tua adoração, você tem que olhar para o lugar que vem a resposta. Para, em nome de Jesus, de olhar para o problema. O problema todos nós sabemos que tem, existe. Nós sabemos, mas tem pessoas engrandecendo mais o problema do que o próprio Deus, que é a solução. Assim como no caso de Davi. A palavra do Senhor nos conta que Davi, quando chegou ali naquele campo de guerra que estava se armando, ele perguntou, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E aí falaram para ele, este filisteu está nos ameaçando, está dizendo que se não tiver homem corajoso para lutar com ele, eles vão nos escravizar. Davi de repente olhou aquela situação e ele viu com os olhos carnais um gigante. Para Davi qualquer um era gigante, porque Davi não era um homem de grande estatura. Mas Davi olhou para aquele homem e ele viu um gigante. Ele viu um problema enorme, ele viu uma grande dificuldade, ele viu uma grande adversidade e pela lógica não tinha jeito. Tanto que não tinha um corajoso que até então tivesse coragem de se levantar. Os principais soldados, homens de guerra, seus próprios irmãos, por exemplo, não tiveram coragem de enfrentar aquele gigante. Mas os olhos de Davi não estavam olhando para baixo. Os olhos de Davi não estavam sequer olhando para o gigante. Os olhos de Davi olhavam para o monte de onde viria o socorro. O socorro de Davi, ele tinha certeza que viria do Senhor que fez o céu e a terra. E veja, o salmista, aqui no verso de número 2 do Salmo 121, ele faz questão de frisar e de lembrar que o socorro vem do Senhor, não de um Deus qualquer, mas de um Deus que fez céus e terra, ou seja, ele fez o céu e a terra onde nós vivemos. Ele pegou algo que não existia, ele pegou uma terra sem forma e vazia, imersa no meio de escuridão, que não tinha jeito, que estava perdida, porque ninguém dava nada. Ele pegou o céu, pegou a terra e criou tudo que nele há, tudo que nela há. E como criador, e eu ministrei isso na igreja uns dias atrás, antes de toda essa situação de nós não podermos cultuar, como criador, ele conhece muito bem a sua criação. Como um criador, ele sabe muito bem o que ele fez. E ainda que saia dos eixos, que não tenha por onde ir corretamente, se desviou do caminho, como Criador, ele sabe fazer de novo se ele quiser. O salmista nos faz lembrar que o nosso Deus não é um Deus qualquer, é um Deus que fez aquilo que era impossível. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Esse Deus é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente, ele não mudou. O mesmo Deus que pegou nada e fez céus e terra e tudo que neles há e nos transformou, nos criou num planeta perfeito, habitável. Um Deus todo-poderoso que teve poder de pegar barro
de pegar barro, moldar com as mãos e com um sopro. Olha isso, que Deus é esse? Um sopro foi o suficiente para trazer vida para um homem. E um Deus que se preparou com cada detalhe do corpo humano. Oricanabachaias. Será que é um Deus que não tem poder para cessar uma praga? Será que é um Deus que não tem poder para abrir uma porta? Será que é um Deus que não tem poder para reverter qualquer situação? Ele pode até ressuscitar morto. E mais uma vez eu digo, eu sou testemunha viva disso. Literalmente viva, porque o Senhor, a Ele aprove me levantar dentre os mortos. Será mesmo que esse Deus perdeu o poder? Será mesmo? Alguns chegam até a questionar. Alguns chegam até a dizer, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Claro que está. Você acha que Deus é cego? Deus não é cego. A palavra do Senhor diz que os olhos dele enxergam os maus e os bons. Se ele vê inclusive os maus, quanto mais os bons. Será que Deus não está vendo que tantas vidas estão perdendo emprego na CVC e em tantos outros? Claro que está. Mas eu prefiro crer que ele não perdeu o controle da situação. E não só está vendo porque eu acho, mas porque a palavra do Senhor me garante. E ali, enquanto eu jantava entristecido, o Senhor mandou eu levantar a cabeça e olhar para Ele. Oh, aleluia! Minha querida, você que está acompanhando comigo, meu querido, você que está acompanhando comigo, levanta a tua cabeça. Olha para o Senhor. O seu problema está na tua frente, então não é para o problema que você precisa olhar, é para o Deus Todo-Poderoso que pode resolver. Se você não pode, Ele pode. Eu não posso resolver, mas o meu Deus pode. E quando vai ser isso, pastora? Quando Ele quiser, no tempo que Ele quiser. No tempo Cronos, no tempo que Ele quiser. No tempo Kairos, no tempo que Ele quiser. Kairos, o tempo de Deus, Cronos é o nosso tempo lógico, no tempo que Ele quiser. Ele faz a hora que Ele quer. Ele resolve no momento que Ele achar que tem que resolver. Enquanto isso, a gente faz o quê? Continua com os olhos para o monte, de onde nos irá o socorro, esperando o socorro vir e a caminho da adoração. Enquanto a resposta não vem, enquanto o milagre não chega, enquanto a solução não chega, continue com os teus olhos para o monte, a caminho da adoração, crendo, esperando que é de lá que vem o socorro. E entenda, Ele está vendo tudo. O salmista diz no verso de número 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Os pés de quem? Os pés daquele que continuar com os olhos para o monte. Quer dizer então que eu estou livre de pegar o coronavírus? Ai, mas eu peguei, glória a Deus. Eu falei aqui outro dia e falo de novo, está no Salmo de número 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu jamais imaginei que eu fosse passar 1/3 do que eu passei. Só que o Senhor me permitiu passar e me fez entender que eu estou nesta terra, sujeita às coisas deste mundo, mas há uma diferença, eu não estou sozinha. Então, ainda que um dos teus, se assim o Senhor permitir, seja atingido com esta enfermidade, glória a Deus, só confia no Senhor, porque Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar sozinha, assim como Ele não me deixou sozinha, enquanto eu estava em cima daquela cama, só de corpo presente. Enquanto ali o diagnóstico era não tem mais jeito depois de tudo que eu passei. O nosso Deus, Ele permanece o mesmo e diz no Salmo de número 121, no verso 3, que Ele não permitirá que os nossos pés venham vacilar, os pés daquele que estiverem olhando para Ele. E ainda continua dizendo que não dormitará aquele que te guarda, ou seja, não vai dormir, não vai cochilar. Verso 4, é certo, é uma afirmação, amém? Você que estudou, é certo, é uma afirmação, está afirmado, é garantido, é certeza, não tenha dúvidas, é certeza que Ele não dormitará, é certeza que não dorme o guarda de Israel. Ele não só está vendo, como é Ele que está no controle.
como tem coisas que é Ele que tem permitido. Pastora, por que Deus permite? São tantas as situações. Pergunta para o Senhor: Deus, qual o propósito de tudo isso? E ainda que você não consiga uma resposta de Deus no propósito acerca da humanidade, pergunte para o Senhor qual o propósito dele para a tua vida neste momento, meu amado. É momento de você e eu pararmos. O Senhor, Ele nos parou, como Ele me permitiu ir para uma cama de hospital. Ele me parou naquele momento para que ali eu entrasse num momento de comunhão com Ele e questionasse, perguntasse: por quê? Qual o propósito? Qual a razão? O que eu preciso fazer? Aonde precisa mexer? No que eu preciso mudar? Resolvi tudo? Acertei em tudo? Não, sou falha. Sou pecadora. E certamente existem muitas outras coisas que eu preciso ordenar, que eu preciso fazer. Mas eu me abri naquele momento para ouvir a voz do Senhor e para começar a entender qual era o propósito dele com aquilo na minha vida. Ainda que você não entenda o porquê Deus está permitindo isso para o mundo, se você entendeu o porquê Deus está permitindo isso para você, já basta. Começa por você. Qual o propósito desta situação contigo? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que a empresa me demitisse? Por que o Senhor permitiu que a enfermidade chegasse aqui no meu vizinho e eu não posso nem sair? Por que Deus permitiu? Por quê? Senhor, qual o propósito para a minha vida? O que eu preciso entender? O que eu preciso aprender? E o que eu preciso fazer? Tem esse momento para você entrar diante do Senhor e buscar dele: Senhor, o que eu preciso fazer? Só que entenda o seguinte: enquanto você faz isso, você precisa continuar caminhando para o lugar da adoração. O salmista estava caminhando, ele estava seguindo, ele não parou, ele permaneceu seguindo, ele continuou avançando a caminho da adoração. A angústia estava com ele, sim, batendo toda hora. Estavam sendo perseguidos, estavam. Pessoas procurando guerra. E aí eu trago para a nossa realidade. Tem vírus? Tem. Tem problema na economia? Tem. Tem uma instabilidade financeira? Tem. Por consequência de tudo isso, tem. Tem famílias sendo destruídas porque o marido não aguenta ficar em casa com a esposa? Tem. Será que não foi para isso que o Senhor permitiu tal situação também? É muito fácil ser crente. Ou é muito fácil falar que tá tudo bom, que tá tudo bem. Lá na empresa, lá na igreja. Quando você chega em casa para dormir, mal fala um com o outro, mal fala com os filhos. E agora? Que tá todo mundo obrigado a ficar um olhando para a cara do outro o dia inteiro. E aí? E aí? Se o pai não aguenta ficar com os filhos dentro de casa, se a mulher não aguenta ficar com o marido dentro de casa, se o marido não aguenta ficar com a mulher dentro de casa, eles querem ir pro céu juntos? Pra quê? Não vai! Nós temos que passar a viver uma vida sincera diante do Senhor. Meu querido, a palavra do Senhor diz que lá no céu Ele fez muitas moradas, fez. Muita gente vai para o céu, oh glória, vai. Mas não pense que a gente vai para o céu de qualquer jeito, não. E não só lá na glória, mas não pense que a gente vai continuar vivendo aqui na terra de qualquer jeito, não. E já deu para você perceber isso. Já deu para você perceber que não dá para continuar vivendo de qualquer maneira. Ou nós nos adentramos, nos colocamos no centro da vontade do Senhor, ou infelizmente vamos perecer. Ou nos colocamos no centro da vontade do Senhor, ou erguemos os nossos olhos para o monte e clamamos: Senhor, de onde me vem o socorro? E continuamos avançando a caminho da adoração, ou vamos perecer. Eu falei para um dos golpistas, uma moça, foi para a única que eu falei. Ali o Espírito Santo moveu meu coração e eu falei para ela: olha, há tempo de você se arrepender e você se consertar. Há tempo, porque não pense você
que não tem retorno. Tem. A lei da semeadura, ela existe. E não existe só para os outros, não. A lei da semeadura é para nós, para todos nós. O que nós plantamos, nós colhemos. E infelizmente, nós, humanidade, estamos colhendo hoje aquilo que nós temos plantado desde da hora que Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Pecado atrás de pecado, desobediência atrás de desobediência, mentiras, desrespeito, egoísmo, e não do lado de fora, não para aqueles que não conhecem a Deus, que não frequentam uma igreja, não, dentro também, pessoas que se dizem cristãs e não agem como Cristo. Isso é para todos. Não é o fim. Eu falei isso esses dias e afirmo de novo para você, meu querido, minha querida, não é o fim. Quanto a isso, tenha certeza. Só vai ser o fim o dia que Jesus vier e arrebatar a igreja. Aí o negócio vai ficar estreito. Como diz Isaías, ele fala, buscar enquanto se pode achar. Enquanto nós podemos achar, olhe para o monte, busque ao Senhor, clame a Ele. Enquanto se pode achar, porque vai chegar o dia em que vai acontecer coisas piores, vão acontecer coisas piores, mas não vai ter socorro vindo do monte, porque já vai ser tarde demais. E eu tenho misericórdia desses que ficarão. A igreja ainda está aqui, então ainda tem jeito. Continue com os teus olhos elevados para o monte, para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus de Israel do que qualquer incircunciso filisteu. Maior é o Deus Todo-Poderoso do que qualquer adversário. Maior é o Deus que criou os céus e a terra do que qualquer perseguidor. Maior é o Deus Todo-Poderoso do que qualquer vírus, do que qualquer bactéria. Contanto que você e eu continuemos olhando para Ele, confiando nele, esperando dele, buscando a Ele e adorando a Ele. Só que a palavra do Senhor diz que o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que a tua adoração diante do teu Deus, principalmente neste momento, seja uma adoração real, uma adoração sincera. Que neste momento, assim como o Senhor falou para mim, você não venha olhar para baixo. Não fique cabisbaixo diante desta situação. Levanta a cabeça e olha para o Senhor. Eu estava triste ontem, cabisbaixa, com o coração doendo. E eu chorando, a Daça chegou perto de mim, a Daça é minha menorzinha, e falou, mamãe, não chora. Ela ficou triste de me ver com lágrimas nos olhos. Se a minha pequenininha ficou triste de ver a mãe chorando, e eu não contive o choro, não deu. Eu fiquei arrasada com aquilo que eu vi. Imagina o Senhor, você acha que Deus está se agradando de ver tanto homem e mulher, criança, jovem, idoso? Você acha que o Deus Todo-Poderoso se agrada em ver um filho seu, uma filha sua passando dificuldade? Claro que não. Se eu que sou imperfeita, se eu que sou falha, me entristeci, chorei. Imagina os olhos do nosso Deus como não estão, cheios de lágrima. Mas o nosso Deus é um Deus justo. E há um propósito em tudo isso, meu querido. Há um propósito no meio de tudo isso, minha querida. E quanto mais rápido nós entendermos qual o propósito do Senhor, mais rápido isso vai cessar. Não queira ganhar o mundo, começa por ti. Não queira ganhar o mundo, começa por você. Se coloca na posição do Senhor, entra na posição que Deus te quer. E se cada um de nós fizermos isso, certamente vai ser mais rápido. Vai passar. Isso vai passar. Creia que vai passar. O nosso Deus não dorme. Ele não cochila. Ele não vacila. Ele está vendo tudo. Vai passar. Fala para a pessoa que está aí na tua casa com você, para o teu familiar. Olha para ele e fala, meu querido, vai passar. Vai passar. Mas nós precisamos crer, confiar, vigiar sim. Fazer a nossa parte sim. Mas eu já disse aqui isso na última transmissão e falo de novo. A parte mais difícil é a do Senhor.
A minha parte, a tua parte no meio de tudo isso é a mais fácil. A mais difícil é a de Deus e Ele faz. Só que para Deus fazer a parte dele, precisamos você e eu fazer a nossa. Pastor, e se Ele não quiser? Ele continuará sendo Deus. E se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Só não perca a tua fé em nome de Jesus. E ainda que ela seja abalada, ainda que você caia, levanta, sacode a poeira e continua em caminho, a caminho da adoração. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Oh, aleluias. Vamos orar. Vamos orar e clamar ao Deus dos céus. Vamos orar e clamar ao Senhor, para que Ele venha abrir os nossos olhos, para que Ele venha nos mostrar qual o propósito dEle. Não para a humanidade neste momento ainda, mas para nós. Pergunta para Deus aí na tua intimidade. Deus, qual que é o teu propósito para mim no meio de tudo isso? Ele é caminho no meio do deserto, Ele é a luz no meio da escuridão. Foi esse o louvor que o Senhor colocou no meu coração para ministrar no início, para deixar tocando aqui de fundo, para nós nos lembrarmos do que está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Oh, aleluias. Versículo de número 19, para nós encerrarmos, para a gente orar, diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Ou seja, você ainda não entendeu que eu estou fazendo algo novo? Você ainda não entendeu que eu estou fazendo algo diferente? Não deu para notar isso ainda? Aí ele continua dizendo aqui: eis que porei um caminho no deserto. Deserto não tem caminho. Deserto é lugar que você fica perdido, desorientado. E rios no ermo, lugar seco. Não tem jeito, não tem vida, mas Deus está falando que aonde não tem direção, que aonde não tem caminho, que onde não tem jeito, Ele vai endireitar. E ainda que realmente não venha a ser criado um caminho para todos no meio do deserto, para aquele que nele crê vai. Ainda que não tenha escape diante desta situação para todos, infelizmente, porque assim como vidas pereceram, outras irão perecer, para aquele que confia e crê no Senhor tem escape. E se morrer, foi o escape que Deus deu, mas se morrer no Senhor, se morrer, se descer a cova, se descer a sepultura, confiando em Deus, buscando em Deus, certamente, como diz o apóstolo Paulo, é ganho. A única coisa que você e eu temos que nos preocupar, principalmente neste momento, é que nós não podemos ficar longe do Senhor, que nós não podemos viver longe do Senhor, que principalmente diante desta situação tão adversa, de tamanha calamidade, eu tenho 38 anos. E nos meus 38 anos eu não vi nada similar a isso, mas nos últimos meses para cá, coisas sobrenaturais. O Senhor me permitiu presenciar, começar comigo, que estava morta numa cama de hospital e tive que ser reanimada, até com choque. Fiquei em coma, médico dizendo que não tinha jeito. Nunca imaginei que eu fosse passar por um negócio desse. Uma chuva que alagou, destruiu até lugares que nunca imaginaram. Na minha garagem, na garagem do meu condomínio, nunca vi aquilo. Esse vírus maldito. A coisa mais pesada que eu me lembro desses meus 38 anos foi a confusão com o Collor na época. Mas para você ver, as coisas estão ficando mais difíceis e a tendência é piorar, Então, neste momento, a minha preocupação e a tua preocupação não é que tenha que ficar tudo perfeito, lindo e maravilhoso, porque não vai. É bíblico. A minha preocupação neste momento é em permanecer no caminho do Senhor, é instruir as minhas filhas no caminho do Senhor, é instruir aqueles que estão comigo como ovelhas no caminho do Senhor, e é ficar com Jesus, porque ainda que Ele resolva me levar, eu quero ir com o Senhor.
O que me importa principalmente neste momento é que a minha vida esteja com o Senhor, é que a minha vida esteja no altar, porque eu sei que a tendência é ficar mais difícil. Só que a promessa é, se os meus olhos estiverem olhando para o monte, se os meus olhos estiverem olhando para o Senhor, Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Se os teus olhos estiverem postos em Jesus, se você continuar firme, confiando no Senhor, mas não adianta simplesmente dizer que confia, dizer que acredita e continuar vivendo uma vida de qualquer jeito. Precisa passar a viver uma vida correta, uma vida justa diante do Senhor. Não perfeita, porque você e eu somos imperfeitos. Mas se esforce em fazer a vontade do Senhor. Se esforce em agradar ao Senhor. Se esforce assim, depois que essa situação passar, em levantar aí da sua cadeira e ir buscar ao Senhor no monte. Aquele povo estava indo para o monte adorar ao Senhor. Aquele povo estava indo, caminhando. Estavam se esforçando. Tem gente que não quer mais se esforçar, tem gente que não quer mais caminhar, tem gente que não quer mais buscar, mas continua querendo que Deus dê, que Deus faça, que Deus mostre, que Deus faz, que Deus dê. Não pode. Não pode. Entenda uma coisa, Deus não tem nenhuma obrigação comigo e com você. Deus tinha obrigação comigo e com você, sabe quando? Quando nós éramos filhos menores. Eu tenho Adão e Eva como exemplo. Enquanto Adão e Eva eram dependentes de Deus, vamos entender que enquanto Adão e Eva estavam na menor idade, Deus tinha obrigação de cuidar deles. Sabia disso? Mas a partir do momento que Adão e Eva passaram a maioridade, quando pecaram contra o Senhor e acharam que podiam fazer as coisas do jeito que eles queriam, Deus perdeu a obrigação com eles. A partir do momento que as minhas filhas crescerem e forem andar e forem viver a vida delas e querer viver a vida delas do jeito que elas quiserem, eu não terei mais obrigação com elas, não será obrigação. Continuarei cuidando, continuarei ajudando, continuarei orando, se necessário chorando, sim, mas não por obrigação. Obrigação eu tenho com elas agora, eu tenho obrigação com elas. Mas daqui a pouco eu não terei mais. Assim é Deus. Deus não tem mais obrigação comigo e contigo, não. Pelo contrário, nós temos um dever com o Senhor, um dever de gratidão. Porque Deus já fez tanto por nós, Deus já cuidou tanto de nós. Então agora é a nossa vez de ser gratos. Mas as pessoas não entendem isso. O princípio começa na gratidão e na obediência. Oh, aleluias. Se a humanidade fosse uma humanidade grata e obediente, as coisas não chegariam da forma que chegaram. E é tão fácil a gente falar do presidente, é tão fácil falar do governador, é tão fácil falar do pastor, é tão fácil falar do patrão, é tão fácil falar do marido, é tão fácil falar da esposa, é tão fácil falar do fulano, é tão fácil falar do beltrano. Mas e você? E eu? E nós? E nós? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor há de se levantar e há de reverter esta situação, este quadro. A glória do Senhor há de se manifestar. Creia nisso, não duvide. Mas em nome de Jesus, que o propósito de Deus para a tua vida no meio de tudo isso não seja em vão, não seja perdido. Que você entenda o que Deus quer contigo no meio de tudo isso. E que você entenda o que Deus quer para você no meio de tudo isso. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Oh, aleluia. Aleluias, aleluias. Oh, Pai, Deus fiel, Deus justo, Deus bom, Deus maravilhoso. O Senhor é justo, sim. O Senhor é bom, sim, ainda que pessoas estejam questionando como o Senhor permite, como Deus isso, como Deus aquilo. Será que Deus não está vendo porque ainda tem gente fazendo isso? Mas o Senhor é bom, sim. O Senhor tanto é bom que nós ainda estamos aqui, aleluias.
O Senhor tanto é bom que nós ainda estamos aqui, Senhor. Nós só estamos aqui porque a tua graça, porque a tua bondade, porque a tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Deus, eu quero começar esta oração nesta noite pedindo perdão, Senhor, pela ingratidão da minha vida, dos meus irmãos. Perdoa a ingratidão do povo. Perdoa, Senhor, se temos sido ingratos contigo. Perdoa, Senhor, se temos sido murmuradores. Perdoa, Deus, se assim como o povo que o Senhor tirou da escravidão do Egito começou a murmurar e a questionar no meio do deserto, temos feito também. Perdoa. Perdoa se temos aumentado o problema. Perdoa se temos colocado os nossos olhos principalmente no gigante. Perdoa, Deus, se temos olhado mais para o coronavírus do que para o Senhor. Perdoa. Perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa mediocridade. Perdoa, Deus, se temos sido hipócritas diante do Senhor. Perdoa se te desagradamos, se te desonramos, Deus. Perdoa. Perdoa, Deus, perdoa. Alcança não só a nós que estamos aqui nessa transmissão, não só os nossos, mas alcança a humanidade neste momento. E assim como o Senhor falou conosco nesta noite, ou com quem estava disposto a ouvir, porque falar do Senhor tem falado, e há tempos, mas nem todos estão dispostos a ouvir, nem todos querem ouvir, e quando se veem, Deus, confrontados, igual criança mimada de bico, não reconhecem as suas falhas, os seus defeitos, as suas faltas. Mas alcança-nos, Deus, com a tua misericórdia ainda mais uma vez, Senhor. Deus, como eu declarei aqui, não é o fim. Nós ainda estamos aqui, eu disse isso para o Senhor em adoração, em oração particular. Eu creio que não é o fim, porque eu ainda estou aqui, Senhor, a igreja ainda está aqui. Eu creio que há escape, Deus, eu creio que há livramento, eu creio que há socorro, eu creio que há resposta, eu creio, eu creio. E o meu irmão, a minha irmã que está conectado comigo também tem crido, porque ele está ali, Deus, até agora ouvindo isso, então é porque ele também acredita. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos sustentar diante desta situação tão difícil e desses dias maus. Mas enquanto isso, Deus, que os nossos olhos continuem olhando para Ti, que nós venhamos continuar nos esforçando para adorar ao Senhor. Que mesmo que haja levante, que mesmo que hajam dificuldades, que mesmo que hajam angústias, que mesmo que o inimigo, o adversário venha, que mesmo que o problema, que a situação contrária venha, que os nossos olhos continuem postos em Ti, porque só o Senhor tem o socorro, só o Senhor tem a resposta que nós precisamos. Deus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que possamos entender o propósito do Senhor com tudo isso para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que cada um de nós possa compreender o porquê, não para o resto, não para o mundo, mas principalmente para nós, porque a palavra do Senhor diz que cada um dará conta de si. Não adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então que diante desta calamidade, que diante desta pandemia, que diante desta situação tão difícil, que nós venhamos entender o teu propósito para nós, Senhor, como homens, como mulheres, como filhos, como servos, como igreja, ó Deus. Deus, alcança com misericórdia não só os trabalhadores da CVC que me fizeram chorar ontem, mas alcança com misericórdia cada homem e mulher, pai de família, que tem passado a mesma situação. Alcança com misericórdia cada um de nós que estamos passando esta situação. Senhor, supre as nossas necessidades em nome de Jesus. Não nos deixe padecer necessidade, mas nos sustenta, Pai. A oração que Jesus nos ensinou diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então dá-nos o pão de cada dia todos os dias, Paizinho.
Supra as nossas necessidades, quer físicas, quer espirituais, mas principalmente que neste momento o Senhor venha nos levar para mais perto de Ti e que nós venhamos permanecer perto do Senhor mesmo quando isso passar. Em nome de Jesus, Paizinho, nós colocamos diante do Senhor a vida dos nossos líderes e governantes, independentes se certos e se errados, são eles que estão lá, então que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor os ajude, que o Senhor nos ajude, ainda que não por eles, mas por nós, povo Teu, servos Teus que temos clamado e buscado do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que todo egoísmo do ser humano caia por terra, que todo egocentrismo caia por terra. O egocentrismo de Lúcifer, Deus, a arrogância dele fez com que ele perdesse. E assim será para conosco, se não houver o despertamento no meio deste povo, a começar em mim, Senhor, que o Senhor venha me moldar, que o Senhor venha me direcionar, que o Senhor venha me colocar no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Paizinho, que o Senhor nos socorra. Neste momento de angústia, de aflição, nós estamos, assim como o salmista, elevando os nossos olhos para os montes e questionamos, Senhor, de onde nos virá o socorro? E o Senhor mesmo nos responde: o nosso socorro não vem de outro lugar senão do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem. O Senhor não dormitará, o Senhor nos guarda. E é certo, Deus, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Por isso, nesta noite, só nos resta Te glorificar. Por isso, nesta noite, só nos resta Te agradecer. Por isso, nesta noite, só nos resta Te dar glória. Por isso, nesta noite, Senhor, só nos resta adorar ao Senhor. Obrigada porque até aqui foste conosco. E tenho certeza que não nos abandonará, não deixará que os pés daquele que permanecerem olhando e confiando no Senhor vacilem, em nome de Jesus. Amém, meu querido, amém, minha querida, aleluias. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. No próximo domingo nós vamos fazer a transmissão aqui novamente às 19h30, para que você possa acompanhar a transmissão com o teu ministério. E se quiser acompanhar conosco, às 19h30, no próximo domingo estaremos aqui novamente. Continua orando em nome de Jesus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Permaneça olhando para o Senhor. Ele não dorme, Ele não vacila. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Espera você também no Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. A paz.